Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui no meu ateliê e hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês. Muita gente tá me pedindo, né, me chamando no privado, me pedindo pra mim gravar um vídeo do que eu acho da Aliança Divergente. E assim, eu vou começar contando como tudo começou, como foi minha jornada, tal, na Aliança Divergente, real mesmo, e é o que eu acho, né? E no final também eu vou falar aí o meu maior arrependimento em questão da Aliança Divergente, que aconteceu comigo. Então, tipo, a minha jornada começou na Aliança em 2023. 2023 eu tava frustrada, não tinha resultado, nem físico, não tinha resultado nas coisas que eu tava almejando. E com um filho pequeno, não tava com o pai dele, podia nem olhar na cara do pai dele. Mas vamos lá. Vi um vídeo do Elton. Falei, meu Deus, esse cara tá falando uma coisa que, tipo, que eu nunca ouvi ninguém falar. O vídeo era mais ou menos, era um anúncio, né, convidando para o resgate dos otimistas, aquela imersão de 3 dias, eu vou deixar o link aqui na descrição para você participar. E a chamada era mais ou menos assim, mulher pode trabalhar? Poder pode, mulher pode tudo. E eu fiquei bastante interessada no conteúdo, e eu falei assim, eu vou ver, nunca tinha ouvido falar de Elton. E eu tava vindo de um processo de terapia, de cursos, sabe? Pra tentar entender o porquê que eu não tinha resultado. Tava fazendo as coisas certas, eu falei, gente, não tem alguma coisa, sabe quando você quer ir e alguma coisa te puxa pra trás, te puxa pra baixo, sabe? Então acho que era assim que eu vivia. Nessa sensação de tipo, vai dar errado, eu já começava as coisas e já dava errado, sabe? Porque eu não continuava. Não é que eu procrastinava, assim, que eu chegava a fazer, mas chegava um certo ponto, eu desanimava de estar fazendo aquilo. E eu parava e começava outra coisa. Então era assim, tipo assim, eu não quebrava o negócio, eu nem dava continuidade para saber se ia ou se não ia. Mas tá, aí eu vi esse vídeo, fiquei muito impactada pelo conteúdo e falei assim, nossa, eu vou assistir esse resgate. E foi então que eu vi o resgate e eu falei, eu preciso entrar nisso. Não tinha dinheiro. Eu falei assim, gente, eu estou tanto tempo no cheque especial, eu vou entrar no cheque especial mesmo. E fui, parcelei no boleto, paguei e comecei a consumir os conteúdos, né, do Marca Passos, que é um aplicativo. Na época que eu entrei, tava lançando o Marca Passos. Foi bem no comecinho dele, sabe? Hoje já tá bem atualizado. Então, e uma coisa que me chamou muita atenção ali do começo foi os áudios diários. Porque eu vi que realmente o áudio diário não é uma coisa motivacional, não. Ele tem o poder de fazer você tomar uma decisão ali e mudar o rumo do seu dia. Então eu ouvia o áudio diário todo dia cedo. Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia ali na hora de tomar café era ouvir o áudio diário. E eu pensava assim comigo, sabe aquela pessoa desconfiada das coisas? Eu pensava assim comigo, tá, quero ver até quando vai ser desse jeito, porque todo dia era um melhor que o outro. Eu falava, não, mas não é possível. E até hoje, eu ainda me pego falando assim, meu Deus do céu, parece que é cada um melhor que o outro. Eu falei, é incrível. Então eu comecei a consumir para tentar, para entender ali também, sabe? Tudo que o Elton falava fazia sentido, sabe? Porque até então, quando você tem uma visão de uma coisa, você acha que você tá sozinho, porque ninguém fala a sua língua. Então ali eu achei um ambiente que fala realmente que, tipo assim, você não tá sozinho, sabe? Não é um curso. Porque um curso você vê numa plataforma, tá. Você não tem ali um entrosamento, você vê o dia que você quer, você para, você desiste. Quantos cursos eu comprei e não concluí? Que eu chegava no meio do caminho, eu desanimava. Ali na Aliança Divergente não tem como você desanimar. Tem dia que, lógico, a gente é ser humano, tem dia que você acorda e você fala, ai meu Deus, que desânimo. Geralmente vem um áudio que te transforma. Depois tem uma tribo, né? Tem
um grupo de WhatsApp ali, regional, as pessoas ali pertinho de você, eles fizeram uma estrutura tão fantástica que eu falo que o ambiente, ele é fundamental para te fazer mudar de nível, né? O ambiente, se você tiver um ambiente errado, por mais que você faça as coisas certas, você não consegue sair. E eles não, o que o pessoal fizeram? Eles conectaram, né, as pessoas próximas ali, e cada grupo tem um anfitrião, uma pessoa que recebe as outras, né? E a gente faz reuniões e a gente marca encontros presenciais. Então isso te motiva, porque você vê uma pessoa ali do seu lado fazendo e tendo resultado, você quer fazer também. E quando você dá uma sumida ali, já vem uma aliada e fala: ô, vambora, filha, o que você tá fazendo? E aí, como é que tá seu relacionamento? Então, através disso, a minha vida começou a mudar. Através disso, eu comecei a entender que no meu relacionamento, não era o pai do meu filho que era errado, porque eu colocava toda a culpa nele. Eu achava que ele era o culpado de eu estar naquela situação, de estar com o filho sozinha, mas parece que, ao mesmo tempo, eu queria aquilo ali, sabe? Então você vai entender os padrões inconscientes que te faz você agir de determinada forma. Foi um dos pontos mais importantes, assim, que achei fundamental na aliança, foi quando eu rodei um protocolo de medo. Teve um aliado, ele chama Átila, ele contou uma história que estava no aeroporto e começou a descarregar os medos dele ali, e depois começou a rodar os protocolos. E ele falou que rodou assim, medo de ter dinheiro. E eu vendo aquela entrevista dele ali, eu achei muito... Falei, ai meu Deus, medo de ter dinheiro? Quem tem medo de ter dinheiro? E pasme, foi nesse protocolo, medo de ter dinheiro, que eu vi o grande lance da minha vida, o porquê que eu não podia, sinceramente, eu não podia ter dinheiro. Eu tive uma percepção que quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai me levou num bar, e eu era... E tava só eu e ele, um monte de homem, e só que tinha uma mulher. E eu vi essa mulher abrindo a carteira, e naquela época era cheque, né? E eu vi ele abrindo a carteira, eu vi ela, né? Eu vi a mulher abrindo a carteira e assinando uma folha de cheque. Só que eu não entendi. E meu pai me disse assim, ó, quando você crescer, eu lembro que era uma mulher muito bem vestida, branca, toda elegante. E meu pai falou assim, ó, quando você crescer, você vai ser igual a ela. Só que eu, como criança, entendi ali daquela fala dele. Eu entendi que quando eu crescesse, se eu tivesse dinheiro, eu ia ter que pagar a conta para homem. Porque eu vi, não foi o que realmente era, porque eu nem sei o que ela estava pagando. Mas o que eu levei para minha vida foi que ela estava ali assinando uma folha de cheque e pagando a conta de todo mundo, onde uma mesa que só tinha homem. Eu lembro que ela era namorada de um amigo do meu pai. E então eu levei aquilo ali para mim. Então um dos motivos que eu não podia ter dinheiro era que quando eu tivesse dinheiro, eu ia ter que pagar a conta para homem. Então foi aí que eu entendi toda a minha trajetória. Eu escondia dinheiro de todo mundo, principalmente de namorado, do pai do meu filho, sabe? Tudo parece que as pessoas queriam pegar o meu dinheiro. E qual que é a melhor forma de você esconder dinheiro das pessoas? Não tendo, né? Inconscientemente. Então, depois desse protocolo, muitas coisas começaram a destravar ali pra mim. Sabe? Muitas coisas eu entendi por que eu não tinha um relacionamento e ao mesmo tempo eu não poderia ter dinheiro. Sabe? Porque eu escondia, eu omitia, falava que não tinha, então eu arrumava aquela rolaiada. E o dinheiro realmente nunca chegava. Foi aí quando eu comecei a fazer o caminho de volta, vi que eu tava no papel de guerreira, que queria fazer tudo sozinha. Eu vi que eu tava igualzinha a minha mãe, trabalhando em 2 serviços, sabe? Aquela canseira, naquela corrida de ratos mesmo. Eu falei, gente, isso aqui não é vida, não é isso aqui que eu quero pra mim. Então foi
quando tudo começou a destravar, as coisas foram acontecendo, eu reatei com o pai do meu filho, sabe? Comecei até então fazer o caminho de volta, me colocar no papel de feminina, colocar no papel de mulher, sabe? Deixar o homem assumir as rédeas da relação. Entretanto, eu falava que ele era um banana, que ele não dava conta de prover uma casa, mas eu nunca deixei. Eu sempre tive medo de sair da casa da minha mãe, ou seja, sair daquele conforto ali, sabe? Medo de passar dificuldade. Então, tipo assim, tudo de lá atrás, né? Coisas que você pega, essa bagagem que você pega dos seus pais e que você nem sabe e vai lidando com isso. Então, os protocolos, eles te colocam na razão ali para ver de onde está vindo esse medo, entendeu? E acabar realmente com essa dependência emocional. Não é porque meus pais tiveram uma vida difícil que eu tenho que viver também. Porque muitas das vezes a gente... a bagunça tá tão misturada que você não sabe o que é a sua vida e o que é a vida dos seus pais, o que é a vida dos seus familiares, entendeu? Então isso tem que ficar muito bem separado, né? Ou seja, tem que separar as vidas para que vocês consigam viver juntos. Então foi aí que a minha história começou a transformar, porque não é só fazer. Antes eu achava, porque eu sou formada, eu fiz faculdade, é só arrumar um serviço e trabalhar bem. Mas por que o dinheiro não chegava? Então tem todo esse passo, essa coisa que os protocolos te dão clareza. O Elton né, e a equipe ali, eles são muito coerentes, tudo que fala, tudo que aplica. E a Aliança Divergente não é só uma tribo ali, é uma jornada com começo, meio e meio. E assim, hoje eu não me vejo sem Aliança Divergente na minha vida, sabe? E agora que chegou a Universidade Divergente, mas isso aí é outro tópico, assim, sabe? E o que eu queria dizer nesse vídeo é que se você tiver a oportunidade, e se você quiser também, né, que acho que você precisa ter coragem para encarar, para agir de uma forma diferente. Então eu queria falar justamente para quem tem filho pequeno. Se o ciclo não quebra em você, passa para o seu filho, sabe? Então vamos olhar para esse ponto e fazer diferente para que as nossas crianças não paguem o preço, né? Os nossos filhos não precisam da aliança futuramente. Por quê? Porque vão ter pais saudáveis. Acho que isso foi o primeiro e o único grande ponto assim de eu ter entrado na Aliança Divergente. É a proteção do meu filho. E o resto da bagunça, que estava tudo bagunçado, né? E qual que foi o meu maior erro na Aliança Divergente? Assim, o que eu entrando hoje, o que de fato, assim, de coração aberto mesmo, eu não faria na Aliança Divergente é ter esperado tanto. Eu entrei com muita pressa. Eu entrei na aliança com muita pressa. Eu acho que o que mais me travou foi isso. Porque a hora que eu vi o tamanho que a minha bagunça, fui atropelando tudo. Então, assim, hoje, o que eu faria de diferente, entrando hoje na Aliança Divergente, é dar um passo de cada vez. E não demorar para fazer o que precisa ser feito. Porque eu acho que eu demorei demais, sabe? É aquele fato, ai, será que vai dar certo? Ai, será que... Não, só faz. Só faz que você vai vendo, sabe? E é coisa simples. Não são coisas fáceis, mas são coisas simples. Então, acho que esse foi o meu maior erro, assim, na Aliança Divergente, foi ter demorado demais para fazer o que precisava ser feito. O resgate dos otimistas, né, que foi onde aquela imersão de 3 dias onde o Elton faz... foi quando a gente tem muita clareza, né, do que precisa ser feito, de como funciona. E a gente começa, através do resgate, a gente começa a entender muita coisa. Fixado aqui o link, tá? Você faça a sua inscrição e preencha a ficha e pelo menos decide. Se dá essa oportunidade de assistir aí essa imersão que você não vai se arrepender. Eu vou deixar aqui o link do resgate, então, na descrição desse vídeo, tá bom? Que vai acontecer agora nos dias 1, 2 e 3 de setembro. São 3 aulas gratuitas e 100% online, tá? Então, você não paga nada para assistir,
E você pode ter certeza, do mesmo jeito que você entrou, você não sai, tá? Como se diz, não tem como desver depois que a gente vê. E até mais. Te aguardo.